Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavras do Santo Padre. Deixo-vos a paz. Jesus mostra que a mansidão é possível. Ele encarnou-a precisamente no momento mais difícil, e quer que nos comportemos assim também, que sejamos herdeiros da sua paz. Ele quer que sejamos mansos, abertos, dispostos a ouvir, capazes de desativar as controvérsias e de tecer concórdia. Isto é testemunhar Jesus e vale mais do que 1000 palavras e muitos sermões. O testemunho da paz. Perguntemo-nos se nos lugares onde vivemos nós, discípulos de Jesus, nos comportamos assim. Aliviamos as tensões, extinguimos os conflitos? Estamos também em atrito com alguém, sempre prontos a reagir, a explodir? Ou sabemos como responder com a não-violência? Sabemos como responder com palavras e gestos de paz? Como devo reagir? Que todos se perguntem isto. Claro que esta mansidão não é fácil, como é difícil a todos os níveis interromper os conflitos. Aqui a segunda frase de Jesus vem em nosso auxílio: dou-vos a minha paz. Jesus sabe que sozinhos não somos capazes de preservar a paz, que precisamos de ajuda. Um domingo. A paz, que é o nosso compromisso, é, antes de mais, um dom de Deus. Com efeito, Jesus diz: dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Que paz é esta que o mundo não conhece e que o Senhor nos dá? Esta paz é o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Jesus. É a presença de Deus em nós, é a força de paz de Deus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Pacômio, abade. Pacomio era um jovem do Alto Egito. Obrigado a se alistar no exército, foi logo preso em Tebas. No cárcere, converteu-se ao cristianismo. Mas, quando ficou livre, se colocou ao serviço de uma comunidade, mas preferiu seguir a vida ascética junto com outros monges, que o seguiram. São Isaías, profeta. Isaías nasceu em uma nobre tribo de Israel, em 770 a.C. Foi enviado por Deus para revelar, ao povo infiel e pecador, a fidelidade e a salvação do Senhor, em cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Este grande profeta viveu, segundo a tradição, por mais de um século. Suas profecias envolveram cerca de 50 anos da história de Jerusalém. A chamada de Deus deu-se em um sonho. Os caminhos do Senhor são infinitos, assim como a maneira com a qual Ele nos chama para servi-lo. No caso de Isaías, Deus apareceu-lhe em sonho para confiar-lhe a sua missão. O futuro profeta viu o Senhor sentado em um grande trono no templo, circundado por querubins.
Um deles pegou um carvão ardente do altar e com ele tocou a boca de Isaías, purificando-o do pecado. Assim, Deus tomou a palavra e convidou Isaías a pregar a verdade ao povo escolhido. O dom da profecia. As profecias de Isaías começaram em torno do ano 740 a.C., sob o reinado de Osias. Em uma visão, o profeta viu a queda de Israel em um período histórico, que coincidia com o avanço do Império Assírio para o oeste. Suas visões duraram 44 anos, ou seja, durante os reinados de Jotão, Acais, Ezequias e finalmente de Manassés. Quando Ezequias se aliou aos egípcios contra o crescente poder dos assírios, Isaías foi contra e profetizou a destruição do reino, pedindo aos homens para não fazer alianças entre si, mas se voltar somente para Deus. Eram exemplares a beleza e a transparência das suas palavras, tanto que mais do que previsões de acontecimentos futuros, pareciam narrações de histórias passadas. O livro de profecias de Isaías é dividido em 66 capítulos, nos quais ele fala também da vinda do Libertador, descrevendo seu nascimento e obras, até a sua paixão e morte. Morreu como mártir. Quando o reino de Judá passa para o poder de Manassés, Isaías se preocupou, porque o novo rei era ímpio e cruel, por ter caído na idolatria. Então o Senhor enviou o profeta para convidá-lo a voltar ao culto do único e verdadeiro Deus e ao arrependimento dos seus pecados. Transcorria os 681 a.C., Manassés não só não deu ouvidos a Isaías, mas o condenou a uma morte atroz. Por isso o santo profeta é venerado em muitos lugares também como mártir. Santa Luísa de Marillac, cofundadora das Filhas da Caridade. Do não ao sim. A vida de Santa Luísa de Marillac pode ser resumida simbolicamente neste percurso. Não porque era filha natural de um nobre francês e como ilegítima, não tinha direito a títulos nobres. Não porque desde pequenina, aspirava a uma vida consagrada, mas seu pedido para entrar em um convento foi rejeitado. Não, porque não se casou por opção, mas por acordo. No entanto, foram precisamente estes não que suscitaram na alma de Luísa a força de um sim revolucionário para a época, um sim em prol da caridade feminina ativa no mundo dos pobres e necessitados, sem seu fechamento em clausuras ou conventos. O chamado vocacional. Luísa nasceu na França em 1591, filha de Louis de Marillac, senhor de Ferrières e conselheiro do parlamento. A pequena Luísa nunca conheceu sua mãe verdadeira. Em 1595, o pai se casou pela segunda vez e a menina, com apenas 4 anos, foi confiada às irmãs dominicanas do convento de Poissy, onde encontrou um ambiente amoroso e recebeu uma boa educação, não só humanista, mas também espiritual. Ao chegar à maioridade, Luísa sentiu o chamado vocacional e pediu para abraçar a vida monacal. Porém, seu pedido foi rejeitado por questão de saúde. Casamento. Logo não lhe restava que o matrimônio. A escolha do noivo, ditada pelas convenções sociais da época, recaiu sobre Antônio Legras, secretário da família dos Médici. Luísa uniu-se em matrimônio em 1613, aos 22 anos, tornando-se, logo em seguida, mãe do pequeno Miguel. Mas a futura santa sentiu, em seu coração, uma crise profunda. Não era aquela sua verdadeira vocação e sentiu muito. Todavia, como esposa e mãe carinhosa, dedicou-se à sua família com abnegação e espírito de sacrifício, assistindo com amor ao marido, acometido por uma grave doença que o levou à morte em 1626. O encontro iluminador com Vicente de Paolo. No dia de Pentecostes de 1623, enquanto estava em recolhimento, Luísa recebeu uma espécie de luz, entendi, escreveu ela, que havia chegado a hora e em condições de fazer os 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Entendi que deveria estar em um lugar para ajudar os outros. No ano seguinte, a futura santa encontrou quem iria lhe permitir colocar em prática aquele espírito ardente de caridade e a sua doação total ao amor de Deus, que a impulsionava, São Vicente de Paolo. Doravante, este casal de Deus permaneceu unido, indissoluvelmente em nome do apostolado e do serviço aos últimos, aos excluídos e marginalizados. Nascimento das Filhas da Caridade. Vicente, sacerdote dinâmico e criativo, formou em Paris e nas aldeias vizinhas, as confrarias da caridade, compostas de generosas voluntárias dispostas a ajudar os mais necessitados.
Padre Vicente confiou aquelas jovens precisamente a Luísa, para que fossem formadas e acompanhadas no seu serviço material e espiritual. Luísa disse logo sim, àquele projeto inovador. Assim, em 29 de novembro de 1633, nasceram as Filhas da Caridade, ou monjas sem clausura. Segundo Vicente de Paolo, o mosteiro delas seriam as casas dos enfermos, as celas, um quarto alugado, a capela, a igreja paroquial, a clausura, as ruas da cidade. Sua mestra e testemunha foi Luísa de Marillac, que se dedicou totalmente à missão de fazer com que as jovens compreendessem que servir aos pobres é servir a Cristo, porque os pobres e Cristo formam uma mesma realidade. Serviço humilde e compassivo. O estilo das Filhas da Caridade seria, portanto, de serviço humilde, cordial e compassivo. Um serviço de abrange todos, com um bornal nas costas, cheio de comida, roupas e remédios. As jovens filantrópicas passavam pelas ruas parisienses, nos subúrbios, nos hospitais, nas prisões, nos campos de batalha e nas escolas, onde as crianças aprendiam não apenas escrever e contar, mas também conhecer e amar a Deus. Seus olhos e corações sejam só para os pobres. Luísa nunca poupou esforços. Ela colocava tanta dedicação em todas as suas ações e orações, que Vicente de Paolo exclamou: só Deus sabe qual a sua força de espírito. No entanto, os anos passam e as condições físicas de Marillac, já tão precárias, começam a diminuir. No início de 1660, a futura santa percebeu que seu fim estava próximo. Não obstante, jamais deixava de encorajar suas filhas e lhes recomendava: seus olhos e corações sejam voltados só para os pobres. Seu coração, exausto pelo cansaço, deixou de bater no dia 15 de março de 1660. Entretanto, a sua obra não cessou. Atualmente, a Companhia das Filhas da Caridade conta cerca de 3.000 casas e mais de 27.000 irmãs nos 5 continentes. Padroeira das obras sociais. Luísa de Marillac foi beatificada por Bento XV, em 9 de maio de 1920, canonizada por Pio XI, em 11 de março de 1934, e proclamada padroeira das obras sociais por São João XXIII, em 10 de fevereiro de 1960. Seus restos mortais descansam na capela da Casa Geral das Filhas da Caridade, em Paris, mas uma estátua, em sua memória, encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano.